Carlos. Então, olha, semana passada a gente se deteve um pouco demoradamente sobre para que é que servia a linguagem. E vimos que a linguagem, também, obviamente, fizemos uma rápida distinção do que seria a linguagem chamada de padrão e a linguagem coloquial. Vimos que a linguagem coloquial, quer dizer, eu não me lembro se falei sobre isso, mas a linguagem coloquial é aquela linguagem, aquele uso efetivo da língua que todos nós temos. Há alguns estudiosos, inclusive, que dizem que a partir dos 7 anos, de idade, ou até aos 7 anos de idade, as crianças já têm toda a gramática, entendido gramática aqui como possibilidades. Toda a gramática da língua já está. Uma criança de 7 anos já tem tudo isso, pela convivência, ouvindo os outros falando, então ela já vai interiorizando todos os fatos gramaticais necessários da língua. Entenda, quando a gente fala de fatos gramaticais, não está falando de vocabulário. Obviamente, as crianças e nós, durante toda a nossa vida, vamos aprendendo vocabulário. Quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente adquire. Deixa eu ver se dá para vocês verem daí. Esses, ali no finalzinho, aqui, cadê? Aqui, isso daqui é uma edição de um dicionário. São 5 volumes, com letra bem miudinha. E aí, obviamente eu estou lendo, sem contar que eu também tenho um dicionário instalado aqui. Porque se eu estou numa consulta rápida, que nem, eu acho que foi semana passada, a gente estava conversando, e eu fui consultar, alguém perguntou, e tal palavra existe? A gente entrou naquela questão do anadar e nadar, lembram-se? E aí eu vim aqui no vocabulário que eu tenho aqui, no dicionário instalado. Porque aí, efetivamente, mais rapidamente eu consigo ter acesso sem precisar de vir consultar essas criancinhas aqui atrás. Esse azul aqui também é um dicionário. Aqui em cima, essas prateleiras aqui de cima, todas elas são obras de caráter geral. Então, dicionário, gramática, tudo fica ali em cima. E aqui são só estudos de literatura, ali aqui essa prateleira todinha é só de literatura. Padre Antônio Vieira, Graciliano Ramos, Machado de Assis, essa estante todinha. É só literatura. E essa daqui é de teoria. Bem, e aí a gente viu que essa linguagem coloquial, apesar de que há professores que querem fazer isso o objeto da sala de aula, a língua coloquial não é o objeto de sala de aula, porque a gente já sabe essa língua. A gente não precisa aprender aquilo que a gente já sabe. O que a gente precisa aprender é essa forma, essa língua chamada de padrão, com a qual a gente vai, como eu disse semana passada, em situações específicas, a gente vai utilizá-la para transmitir uma mensagem com a formalidade que aquela situação exige. E aí eu dei até um exemplo, se você for apresentar um projeto na prefeitura ou na Câmara dos Vereadores, você vai, obviamente, utilizar essa linguagem formal. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, em tese, a pessoa que está avaliando você tem o domínio dessa língua padrão, então, na entrevista, na conversa, você precisa utilizar essa linguagem padrão para que a pessoa diga, realmente ele tem um domínio, ele sabe distinguir as situações. O fato de saber utilizar a língua padrão não faz que você seja melhor do que o outro. Diz simplesmente que você sabe se adequar às situações. Que você, numa determinada situação, que vai exigir de você uma certa formalidade, você sabe se portar, você sabe se comportar à altura daquela situação. É simplesmente isso.
E aí vimos que a língua são 3 funções específicas, todas as 3 estavam ligadas com a comunicação, né? Comunicação dos pensamentos, comunicação dos desejos e comunicação das emoções. Vimos que também as crianças pequenas, porque essas pequenas a gente entendeu aqui, os bebezinhos e os animais, não que eu esteja fazendo uma igualdade entre eles, existe uma diferença monstruosa entre um e outros, mas essas pessoas, esses seres conseguem se comunicar através expressar seus desejos ou expressar seus sentimentos através de gritos. Um cachorro, por exemplo, demonstra alegria abanando o rabo. Se ele está com medo, ele encolhe o rabo. Se ele está alerta, fica com as orelhas para cima. Se está relaxado, baixa as orelhas. Então, vejam que os animais também têm condições de expressar algumas coisas. Alguém Não levantou ter a mão. linguagem, mas eu estou vendo. Mas eles não conseguem, como eu disse, a gente acho que terminou a aula passada com essa. Se a gente pegar todas as expressões, todos os sons produzidos por uma criança ou por qualquer animal, todas as diferenças, os diferentes sons, alguns cientistas dizem que os gatos que produzem mais sons do que os outros animais, que os gatos produzem cerca de 160 tipos diferentes de sons. Se você colocar, você não consegue formar uma frase. Porque a língua exige as 3 coisas, a abertura às 3 coisas. A linguagem ou a forma de comunicação que os animais utilizam não tem essa abertura para todos esses tipos. É o Chicó, não, aquele outro, João Grilo, quem repete constantemente, que diz, quando morre alguém, aí ele chega e diz assim, cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo o que é vivo num só renados, porque tudo o que é vivo morre. Acho que bom, é de Ariano Suassuna, agora eu tenho para mim que isso é a fala de João Grilo. Mas assim, tipo, Bem, então, a linguagem, quando a gente pensa, a linguagem é a comunicação daquelas 3 coisas. A linguagem, para ser efetivamente aquela que a gente precisa estudar, porque senão a gente ia perder tempo estudando a forma de comunicação das abelhas, que elas têm uma forma de comunicação, a forma de comunicação entre os golfinhos, todos os animais têm uma forma de passar mensagens. Mas o que nos interessa efetivamente é a linguagem humana. Há uma coisa que a gente precisa ter muito presente sobre a linguagem humana, que as palavras são a roupa das nossas ideias. Guardem isso. Isso não vai aparecer nos slides agora, não vai estar em alguns slides mais lá para frente. Mas é através das palavras que a gente conhece o mundo. É através das palavras que a gente entende o mundo. Tudo a nossa... Não existe nenhuma forma de o mundo vir para dentro de nossa cabeça que não seja através das palavras. Sejam essas palavras, e por palavras aqui, os gregos tinham uma expressão, os gregos tinham um monte de palavras para dizer palavras, dependendo. Então, eles tinham uma, que era a palavra logos. Logos significa a palavra enquanto pensamento organizado. A palavra enquanto pensamento organizado. É essa palavra que vai gerar as nossas ideias. Essa palavra ô, professor, enquanto pensamento só uma organizado. coisa. Não, É Gabriel. verdade. Essa é verdade que as abelhas se comunicam dançando? Eu não sei se é exatamente uma dança, mas elas ficam fazendo uma espécie de círculo, porque depende da direção do sol, a distância que está da colmeia à fonte de alimento. Então elas têm uns círculos, uma forma de 8 que elas ficam fazendo e passam pelo meio.
E aí depende de como elas fazem isso, elas comunicam em que direção a respeito do Sol está a fonte de alimento que elas precisam e é, a que distância e em que direção. Elas dão essas duas informações. Agora vejam interessante, a pergunta tem a ver com isso, porque, veja, a gente pode não ter presenciado alguma coisa, mas a gente consegue transmitir isso adiante, não é isso? Por exemplo, quem de nós esteve presente no dia do descobrimento do Brasil? Ninguém. Certamente ninguém. Mas a gente consegue dizer, passar adiante essa informação, dizer, no dia 22 de abril do ano de 1500, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e sua frota, que era composta de muitos navios, e tinha o escrivão mor, que era o Pero Vaz de Caminha, e chegaram, segundo dizem a grande maioria dos estudiosos, na Baía Cabralha, na região dali da Bahia mesmo, de Ilhéus. Outros já dizem que foi aqui na região de Coruripe. Mas, de qualquer forma, a gente consegue passar isso adiante sem ter presenciado. No caso das abelhas, elas não, se uma abelha não for até a fonte de alimento, ela não consegue passar essa mensagem adiante. Mesmo que ela tenha visto a outra lá dar todas as informações necessárias para que chegue aquele alimento, ela, sem ter experimentado aquilo, não consegue passar aquilo adiante. A nossa comunicação ela é uma comunicação que a gente consegue perdurar no tempo uma mensagem. A gente supera distâncias com a nossa linguagem, supera distâncias, sejam espaciais que temporais. Por exemplo, vamos imaginar que a gente não soubesse escrever. Para que alguém me ouvisse, e também vamos imaginar que a gente não tenha todos esses aparatos tecnológicos. E que se eu quisesse que alguém me escutasse, a gente ia precisar de se colocar, por exemplo, num lugar alto, para que mais pessoas pudessem ouvir a nossa fala. Não tínhamos microfone, alto-falantes, nada. Então, para que alguém me ouvisse, e ainda assim essa minha fala ficaria limitada a algumas dezenas de metros. Não chegaria nem a 1 quilômetro, talvez. Ficaria limitada a umas dezenas de metros. Com a escrita, o ser humano percebeu que a mensagem que ele queria transmitir poderia ir ainda mais longe, através dos correios, que já existem desde a antiguidade. Você escrevia a mensagem num bloquinho de cerâmica e enviava aquilo para mais pessoas. E sem contar que aquilo poderia ficar, se perpetuar no tempo, porque não precisaria necessariamente que a informação passada ali fosse vista só pelos contemporâneos. Se a gente pensar que o que a gente sabe do descobrimento do Brasil está porque, vamos pensar que tenha sido somente essa a fonte. A carta de Pero Vaz de Caminha perpetuou essa história até os nossos dias. E todos os outros eventos importantes da história. A gente não vai entrar aqui no mérito de quem estava certo ou quem estava errado, porque não é o objetivo, simplesmente essa coisa. Então, aí terminamos a aula passada com a história do bios politikos. Na verdade, eu escrevi aquilo de memória. Aristóteles não chamava de bios politikos, mas de zoon politikon. Zoon significa ser vivente, um animal. Então, para Aristóteles, o ser humano, era um animal social e não uma vida social. Que aí, o último slide que a gente viu semana passada estava bios politikos. Vou até corrigir. E aí eu vou compartilhar a tela de novo com vocês.
encontrar aqui onde é o acento. Acento grave. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Que aí a gente parte exatamente de onde a gente estava na aula passada. E aí a gente chega à questão: para que ou por que estudar gramática? Se eu disse, a gente quando chega por volta dos 7 anos de idade, a gente já tem quase que a gramática completa que a gente usa para a língua. Para que estudar gramática? Se a gente percebe o mundo a partir do vocábulo de nossas palavras, quanto mais a gente entender como a língua funciona, melhor vai ser a nossa compreensão de mundo. Quanto mais a gente compreender como funciona a nossa língua, mais a gente vai compreender o mundo. Porque prestem atenção, se a gente não se preocupar com essas coisas, outras pessoas vão preocupar-se com isso. E elas é quem vão dizer para a gente o que é que a gente está vendo. A gente está chegando numa situação em que você vai ver uma coisa dizer a grama é verde e vai vir os controladores de opinião dizer não, a grama é vermelha e você vai estar errado. E a gente precisa dominar a nossa língua para que a gente consiga efetivamente não se deixar dominar, porque a gente domina toda a formação do nosso imaginário. Tem alguém querendo falar? Como assim, professor? Como assim o quê? Esse sistema aí, grama verde, um vai dizer que é vermelho. A gente percebe a realidade, a gente percebe o que é o mundo através das palavras. Só que, para a gente entender como essas coisas, como a língua funciona, a gente precisa entender efetivamente as questões de gramática. Entender. Na aula passada eu fiz uma análise com vocês do hino nacional, para organizar aquela aparente bagunça que estava ali. Quando a gente faz essa apresentação, ou, aliás, quando a gente faz essa organização, a gente só consegue fazer porque a gente sabe como a língua se organiza, porque a gente sabe quais são as funções de cada coisa ali. Se eu não dominar isso, se eu não tiver o domínio efetivo disso, outra pessoa domina e vai me dizer o que é a realidade. Eu coloquei uma coisa extrema aí. Mas, por exemplo, alguém poderia chegar ali e dizer que o sujeito daquele verso, né, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um bado retumbante o povo heróico, dizer que o sujeito ali é o povo heróico. Então, se a gente não entender como está organizado o mundo a partir da linguagem, porque a partir dela, o mundo a gente organiza tudo a partir da forma como a gente apreende o mundo. Se você não souber como se dá essa apreensão, como se dá a entrada do mundo em nossa cabeça, outra pessoa vai fazer isso, porque outra pessoa vai estudar
ou não vai estudar, e vai ter as ideias delas a respeito daquilo, e vai definir que aquilo é daquela forma e ponto final. É por isso que é importante a gente saber como as coisas acontecem, para que outros não venham dizer que elas acontecem de um jeito diferente daquele que na verdade é, como essa história da grama. Essa da grama eu coloquei um caso já absurdo, né? Você está vendo, a grama é verde, o outro diz, não, ela é preta. Pode dar um exemplo mais real, assim, pra gente, tipo... A gente vai ter, hoje eu disse que a gente tinha exemplos, a gente vai ver isso na prática, que eu tirei de jornais, esses jornais da internet, vai ver isso acontecendo na prática, como utilizam a linguagem para nos atordoar, para nos bestificar, para nos tornar idiotas. E aí vem que a língua, desde o início eu venho falando isso, a língua é um instrumento, ela não é um fim, ela não é a finalidade. A língua é um meio, um instrumento através do qual, um instrumento pelo qual a gente chega a alguma coisa que é a compreensão do mundo. Então, a língua é um instrumento de leitura e tradução da realidade para dentro da nossa cabeça. Foi isso que eu estava dizendo agora há pouco. A língua as palavras são a roupa das nossas ideias. É através da língua que a gente apreende a realidade e traduz isso para dentro da nossa cabeça. Quando você vê um animalzinho lá, vou dizer já o nome dele, você vê um gato. Mas se você não sabe o nome dele, o nome do animal, um bicho que você nunca viu, e que você não tem aquele nome. Você não tem como organizar isso na sua cabeça, entendeu? Quando você vê gato, toda a noção que está imbuída no animal gato, você vai trazer para dentro de você. Inclusive as coisas que são puramente pessoais. As suas percepções sobre o gato. Se você gosta ou se não gosta. Se você tem medo ou se você adora. Isso tudo vai depender dessas percepções. Mas tem um conceito básico que é comum a todos nós. Quando eu falo gato, todos vocês, com certeza, têm uma imagem que passou aí na sua cabeça. Mas essa imagem não é a mesma minha, nem a de Ilana, nem a de Mateus. Cada um de nós vai ter uma imagem diferente, mas a gente vai ter uma coisa em comum: o conceito de gato. Um felino de 4 patas, de hábitos noturnos, majoritariamente todo mundo. que gosta de arranhar, porque faz parte da natureza dele. Mas repare que a gente consegue, talvez, aplicar o conceito de gato a muitas coisas que não são gatos, efetivamente. Você pode chamar um leão de um gato. Pronto. Porque ele é um gato, efetivamente. Se você prestar atenção nos costumes dele, o jeito como eles brincam, o jeito como eles dormem nas árvores, é exatamente igual a um gatinho doméstico. Um tigre, um leopardo, uma onça, todos eles são felinos. Você pode estender, claro, abusivamente, o conceito de gato para todos os outros. Mas você não poderia estender o conceito de cachorro, por exemplo, para nenhum desses animais. Mas você poderia estender o conceito de cachorro para um lobo, uma hiena, uma raposa. Você poderia, de maneira abusiva, claro. Não dá para ser uniforme, porque eles são canídeos, a família dos canídeos, quer dizer, o cachorro, a hiena, o raposa, o lobo, eles são parte de uma família comum, que são os canídeos. Os gatos, os leões, os tigres, os guepardos, as onças são parte de uma família comum, que são os felinos. E aí a gente pode, de forma abusiva, aplicar o conceito para todos eles. Mas você vê um gato e você vê sei lá, uma leoa, o leão tem, a juba vai atrapalhar. Mas se você nunca viu um leão e você já conhece um gato, e você vê uma leoa, você diz, esse bicho parece um gato, só que é bem maior do que ele. Porque a ideia base, a ideia que fica de base, vai ser aplicável a todos esses conceitos. Ainda que, de forma, eu disse no início, de forma abusiva. Não existe qualquer pensamento sem que haja a articulação dele através de palavras. Tudo aquilo que você pensa
você consegue dizê-lo através de palavras. Se você não conseguir dizer, há duas possibilidades aí. Primeira, você não quer dizer, mas isso não significa dizer que ele não possa ser representado por palavras. E a segunda, se ela acontecer, é porque não houve pensamento. Uma coisa bem simples, acontece muito na escola. Você chega, o professor pergunta, entendeu isso? Entendeu. O que foi que você entendeu? Ah, não sei. Não consigo dizer. Se você não consegue dizer, é porque de fato você não entendeu. Porque tudo aquilo que você entende, que você colocou dentro da sua cabeça, você pode transformar isso em palavras, em frases. Então, a maneira mais prática que a gente tem de perceber, olha, você está lendo um texto, você pegou um livro e começou a ler. Como é que você sabe que você entendeu o que você leu? Se você conseguir dizer aquilo que está no livro com as suas palavras, sem ter que repetir ou parafrasear ou dizer de outra maneira aquilo que o autor está dizendo. Você entendeu, você consegue expressar. Se você não consegue dizer, se você não consegue expressar, é porque aquilo não entrou ainda na sua cabeça. E aí precisa pensar mais sobre para poder expressá-lo. Essa é uma dica importante para depois vocês perceberem durante as aulas, não digo efetivamente dessas, mas de qualquer aula que você estiver assistindo. Se o professor falou uma coisa, você tente dizer aquilo que o professor disse com as suas palavras, de maneira que você entenda exatamente o que você está dizendo. Vocês estão em eletrônica. Depois vocês vão mexer com componentes miúdos. Quando o professor tiver aquilo, tente você olhar para aqueles componentes que estão ali em cima de sua bancada e tentar identificar cada um. Isso é um transistor, isso é um diodo, isso aqui é um dispersor de energia, de calor. Você tentar olhar para tudo aquilo e dizer, definir cada um deles. Se você olhar e você não souber do que você está tratando ali em cima da sua bancada, você efetivamente não entendeu ainda a mensagem que foi transmitida. Consequentemente, você não vai poder transmiti-la adiante. E para dominar nossos pensamentos, portanto, importantíssimo que a gente consiga dominar a nossa palavra. Aquilo que eu disse, se você não conseguir dizer aquilo que foi explicado, ou aquilo que você ouviu, ou aquilo que você leu, com as suas próprias palavras, efetivamente você não entendeu aquilo que foi explicado, que foi lido, ou que foi dito. Então, a palavra, ela pode ser, e aí é que eu vou entrar naquilo que eu estava comentando antes, a palavra ela pode ser um mecanismo que a gente pode ter de 4 coisas. Um mecanismo de construção da realidade, porque é efetivamente através da palavra que a gente traduz. Traduzir significa levar para. Que a gente traduz o mundo para dentro de nossa cabeça. Então, é a construção da realidade. Você constrói a realidade que você percebe através da palavra. Ela é também a tradução da realidade. Você consegue expressar a realidade que você está percebendo, o mundo físico, através de palavras. E aí vem a parte negativa. Essas duas partes aqui são positivas, essas duas são negativas. Se você não dominar isso daqui, se você não tiver o domínio através do domínio da palavra, o que vai acontecer é a manipulação da realidade. A pessoa vai dizer, a pessoa que dominar a palavra, que você não quis fazer isso, a pessoa dominando a realidade, ela vai dizer para você o que a coisa é, mesmo que ela não seja aquilo que ela está dizendo. Por isso eu coloquei aquele exemplo de a grama é verde, o outro diz, não, ela é preta. E você vai estar errado. Porque você não sabe por que mês você chegou àquilo. E a deturpação da realidade. Deturpar significa perverter. Você constrói, essa pessoa desconstrói e constrói a maneira dela, a maneira deturpada dela, a maneira pervertida dela. Por isso, antes que qualquer um venha utilizar a língua para nos enfraquecer, é preciso que a gente esteja forte no domínio da nossa língua.
ter presente isso, que é através das palavras que o mundo passa a existir para mim. A gente só conhece, a gente só existe para nós aquilo que efetivamente a gente sabe a palavra dele. Vou pensar duas palavras aqui, por exemplo, telescópio. Todos vocês imaginaram já aí um telescópio, né? Telescópio, quando foi inventado, aquilo não tinha nome. Aquilo não tinha nome. Alguém precisou nomear. Porque se você não der nome às coisas, elas não existem. Como é que você vai falar de uma coisa que não tem nome? Como é que você vai explicar para alguém uma coisa que não tem nome? Como é que você vai pedir que alguém traga para você uma coisa que não tem nome? Fazer feito o meu pai que diz, pega ali aquele negócio. Negócio pode ser tudo, mas não é nada ao mesmo tempo. A não ser que você explique o formato. É preciso, muitas vezes, você estar apontando. Olha, pega ali aquele negócio, não sei o nome agora não, mas pega ali para mim aquele bicho. Mas veja, tudo efetivamente que existe tem que ter um nome. Então, quando inventaram o telescópio, deram esse nome, telescópio. A palavra tele é um prefixo grego que significa a distância, e scópio, do verbo scopo, eu vejo, significa ver. Telescópio é um instrumento que serve para ver a distância. Então você bota o telescópio na vista e consegue enxergar as estrelas. Com alguma, obviamente, com alguma nitidez melhor do que quando a gente olha só a olho nu. Aí, séculos mais tarde, inventaram isso que a gente chama de televisão. A televisão é exatamente a mesma função que tem o telescópio, porque você, através dela, consegue ver a distância. Uma coisa está acontecendo em São Paulo e você pode estar assistindo, por exemplo, as Olimpíadas. Eu não sei se já terminaram, eu não costumo acompanhar esse negócio, mas eu tenho visto muita gente falando de Olimpíadas e não sei o quê. Está acontecendo no Japão. Mas você consegue assistir ao vivo, óbvio, de madrugada, aquelas coisas que estão acontecendo lá. Exatamente no mesmo instante. A televisão era para ser telescópio também, mas aí você não pode ter duas coisas diferentes com o mesmo nome. Você tem que ter cada coisa com seu respectivo nome. Então, o que foi que fizeram? Misturaram. O nome telescópio significa tele é a distância, escópio, instrumento para ver. Televisão, você tem tele, que significa a distância, grego, e o visão, que é a tradução latina de escópio. Aí você ficou, tem duas palavras de origem grega, telescópio, e a outra tem uma de origem grega e outra de origem latina. Mas significa exatamente a mesma coisa. Significa. Não quer dizer que nomeia exatamente a mesma coisa. Você tem a televisão que nomeia uma coisa e o telescópio que nomeia outra. Então, esse exemplo para quê? Para a gente entender que as palavras são importantes porque elas individualizam as coisas para nós. Quando você ouve telescópio e televisão, se você for olhar só a significação da palavra, você diz, mas é a mesma coisa. A significação dos termos que a compõem, né? Telescópio e televisão. Se você for olhar só os dois termos que compõem, você diz, aqui se trata de uma mesma realidade. Mas quando você vai efetivamente para a realidade e vê o que é um telescópio e o que é uma televisão, você diz, não há como confundir, são duas realidades completamente distintas. Por isso é importante a gente entender o que cada palavra significa para usá-la exatamente como ela deve ser usada. Se os nossos pensamentos são formados através de palavras, é preciso que a gente tenha o máximo cuidado possível quando escolhemos as palavras que vamos utilizar. E, por outro lado, não só com as palavras que nós vamos utilizar, mas é preciso que a gente preste muita atenção também nas palavras que outros utilizam conosco. Porque as escolhas que eles fazem podem, conforme eu disse um pouquinho antes, podem manipular a nossa forma de perceber o mundo. Ou de pensar, né? E, consequentemente, de pensar, porque a gente não consegue separar o ato de falar do ato de pensar. Uma pessoa que fala vazia é porque tem uma cabeça com pensamentos vazios.
As palavras, muitas vezes, vêm disfarçadas para esconder o que realmente elas significam, o que realmente, qual é realmente o significado delas. Aí vejam aqui, olha, eu disse que a gente ia hoje começar a parte prática. Então, a gente está aqui já com uns textos tirados de uma revista. Aqui é uma revista Crescer, acho que é do G1, se não me engano. Diz aqui, vamos ler só o título, não interessa a matéria, não. Casal decide por redução fetal para ter vez de pesadelo mental. Alguma coisa chamou a atenção de vocês aí? Professor, o senhor poderia repetir, por favor? A notícia? Isso. Casal decide por redução fetal para ter gêmeos em vez de quíntuplos. Pesadelo mental. Olha aqui, deixa eu botar aqui o marcador de texto. Ela quer matar os outros bebês para ter só gêmeos? Exatamente. Agora veja a escolha da revista. Em vez de dizer matar, utilizou redução fetal. Ela certamente foi essas gravidezes de laboratório in vitro, que chamam, que termina fecundando muito mais do que deveria, e ela estava PREM de 5. E aí a escolha da revista foi chamada de redução fetal. Não usou o nome aborto, não utilizou o nome matar. Ele substituiu o nome para não escandalizar muito. Mas essa que é a questão. Por que substituir? Só que com o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido. Porque falar de redução fetal, redução é a mesma coisa que você dizer, eu vou reduzir os meus gastos. Eu vou reduzir o tamanho do bolo que eu vou fazer. Eu vou reduzir a quantidade de rodas do meu carro. Vou reduzir as besteiras que eu como. Não é a mesma realidade. Você não pode dizer que vai reduzir um ser humano. Não há como você reduzi-lo, a não ser que lhe corte as pernas. A escolha é justamente para a gente achar que não é nada demais. Faz uma escolha de uma forma que pareça que é um ato inofensivo. Está falando como de reduzir. Essa receita de bolo é muito grande, eu moro sozinho, vou reduzi-la pela metade. Em vez de 2 xícaras de farinha de trigo, eu vou botar uma só. Entende? Quando eles escolhem, especialmente os títulos, a grande maioria das pessoas lê só os títulos das reportagens. Aí olha para uma informação como essa e vai parecer nada, vai parecer uma coisa simples. O problema é que com o tempo a gente vai se habituando a isso e isso vai mudando a nossa forma de perceber o mundo. Porque você já não vai ver numa redução fetal um ato de destruição de vida. Não vai, porque a gente vai se habituar a isso. Vamos para outra. Essas duas, eu botei essas duas juntas, todas duas tiradas do mesmo jornal, estão vendo o Diário de Pernambuco. Uma foi do dia 18 de setembro de 2016, a outra no mesmo ano, só que no dia 24 de setembro. Então, uma no dia 18 e outra 6 dias depois. Não sei se dá para vocês lerem a data, mas ela está aqui embaixo. 24 de setembro de 2016, às 17h43, e a outra no dia 18 de setembro de 2016, às 12h45. Vamos aqui. Ó. A primeira, essa daqui temporalmente é a mais antiga, eu vou começar por ela. Parada da Diversidade toma conta da Orla de Boa Viagem. Aí ele diz aqui uma quantidade estimada de gente. A expectativa é de que 600 mil pessoas participem do desfile, que este ano contará com 12 trios elétricos. Tudo normal aí. A Parada da Diversidade toma conta da Orla de Boa Viagem. Agora vamos para outra notícia de 6 dias depois. Marcha para Jesus interrompe o trecho da Avenida Boa Viagem nessa tarde.
Shows de bandas gospel são apresentados no Parque Dona Lindu até às 22 horas e 5 trio elétricos fazem desfile na orla. Então, veja, nessa daqui eram 12 trio elétricos e 600 mil pessoas. Nessa outra aqui, no texto diz que são esperadas 100 mil pessoas e tem 5 trio elétricos. Agora vejam as escolhas das palavras. Toma conta. Se apoderar. Toma conta é uma coisa boa. Você diz, a alegria toma conta de mim. Ou Você pode ser não o diz, por contrário. exemplo, e nessa Pode outra ser. aqui. Pode ser também. Mas você pode dizer que a alegria interrompe sua vida? Ou que a tristeza Não. interrompe sua vida? É. Então, perceberam as escolhas? Em uma quantidade maior de gente, uma quantidade maior de barulho produzido pelos trios elétricos, toma conta. No outro, uma quantidade bem menor, menos da metade dos trios elétricos, e 1/6 das pessoas, a escolha é interrompe. Então, aqui, qual é a ideia? Para mim, não faz diferença. A questão é que, se utilizou toma conta aqui, por que não usar toma conta no outro também? Não estou com preconceito com esse em favor desse, nem preconceito com esse em favor desse outro. O que eu estou achando é que, por que usar uma palavra positiva aqui e uma palavra negativa aqui? Por que essa galera também não interrompeu o trânsito na Orla de Boa Viagem? E essa outra aqui não tomou conta? Entenderam? Essas escolhas não são ao acaso, sabe? Foi um acidente. Não, elas são propositais. É para causar, devagar, lentamente, na cabeça de quem vai lendo só isso, causando raiva do pessoal. Quando eles falam, por exemplo, dos sem terra, eles não dizem que os sem terra invadiram. Dizem, sem terras acamparam. Agora, se for qualquer outro tipo de gente com quem a imprensa de quem a imprensa não gosta, eles vão dizer invadir. A gente vai se acostumando. Isso aqui é a linguagem, como ela vai sendo usada, mostrando todos os meandros das escolhas para que a gente vá sendo bem lentamente moldado para ver o mundo como eles querem que a gente veja. Por isso eles escolhem essas palavras. É por isso que também a gente, quando vai ler esse tipo de coisa, tem que prestar atenção nisso. Por que utilizou aqui? Mesmo que você não soubesse dessa outra, que você, sei lá, tivesse aberto o Diário de Pernambuco nesse dia 24 de setembro, e você via esse aqui, você poderia se perguntar, mas por que interrompe? A mim, qualquer uma das duas ia incomodar. Porque eles podiam fazer em outro lugar, que não tivesse parado num canto, porque interrompeu o trânsito. Todas as duas interromperiam para mim, elas iam me incomodar se eu tivesse usando o trânsito ali. Mas por que em uma sim e na outra não? Porque uma com mais gente e mais barulho toma conta e a outra com menos gente e menos barulho interrompe. São coisas que a gente, quando lê ou quando escuta, precisa ficar atento, porque essa galera escolhe muito bem as palavras para mudar o jeito como a gente vê o mundo. E não dizem mais aborto, falam de redução fetal, não dizem mais ocupam, mas toma conta ou interrompe, assim, dependendo do que é que eles querem enfatizar. Agora, essa daqui tem a ver com esses tempos, né? Economia dá sinais de despiora. Esse despiora é um caso estranhíssimo. Primeiro porque essa palavra não existe. E a gente vai ver já o que é que isso significa nesses próximos slides. Vejam, eles estão tão engajados politicamente que eles não querem dizer que a economia melhorou. Porque dizer que a economia melhorou
para eles é falar do governo que eles odeiam. É falar bem do governo que eles odeiam. Então, em vez de dizer melhorar, eles dizem despiora. Dizer, ela continua a mesma desgraça. Só está um pouquinho menos ruim. Ah, Porque se eles colocarem sinais a economia dá sinais de melhora, eles estariam levantando um ponto positivo em favor do governo que eles querem destruir. E aí as escolhas são muito, muito bem feitas. Aí a gente vai ver agora o que acontece. Vejam, antes de eu botar o outro slide que eu queria mostrar para vocês, que é de um livro, de um romance, a gente vai passar por aqui, ó. É preciso que a gente, que foi isso que eu vinha chamando a atenção de vocês, é preciso que a gente dê o nome real das coisas. Chamar um gato de gato, não inventar um nome para ele. Quando a gente chama as coisas pelo nome que elas têm, a gente não perde a sensibilidade. E perder a sensibilidade, eu acho que era melhor aí também não mudamos a forma de percepção da realidade. Porque se você diz, se você se acostuma com o redução fetal, você vai perdendo a sensibilidade do que aquilo significa para 3 bebês morte. Se você se acostuma com o toma conta e o interrompe para situações específicas, os evangélicos foram fazer a marcha para Jesus e interromperam e atrapalharam o trânsito, seriam escolhas que eles efetivamente poderiam fazer, mas na marcha da diversidade não haveria nem trânsito, na verdade, porque estava todo mundo pulando ali, porque toma conta, a alegria tomou conta ali de todo mundo. Há uma outra coisa interessante, deixa eu voltar aqui. Quando a gente chega aqui nesse slide, há uma outra que eu queria chamar, diz aqui, ó, por menos preconceito. Essa chamadazinha aqui pequena diz, qual é o objetivo da parada da diversidade? Por menos preconceito. Quando você vem nessa outra, qual é o objetivo dessa marcha? Não tem objetivo, eles só botaram aqui, Cristo. Não tem, nem objetivo. Por que aqui, se eles botaram Cristo aqui, poderiam ter posto gays? Ou então, se bota o objetivo aqui, seja honesto, coloca o objetivo aqui. Eu não sei qual é o objetivo dessa daqui também, mas bote aqui qual é. Por mais gente consciente, por maior ética. Bote aqui o objetivo também. Não engane. Então, aí é possível que a gente controle é possível as pessoas controlarem o nosso pensamento se alguém conseguir controlar as palavras que a gente vai usar. É por isso que a gente precisa ter cuidado. Aborto chama-se aborto, não redução fetal. Escolher a palavra exata para a ocupação dos trânsitos. Professor, Pois não, se a pessoa escolheu matar os 3 bebês, então ela se torna assassina, né? Por abortar? olhe, a Constituição brasileira diz que a vida humana é protegida desde a concepção. Está na Constituição. A concepção significa o momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontram. Aí, se você decidir em que momento a vida começa, isso já não é mais do direito, isso é da filosofia ou das religiões, nem da ciência. Porque a ciência não acredita que existe uma alma. O que é que existe? Não, você tem um monte de conexões químicas, físicas, biológicas, que não sabe como você consegue reproduzir isso tudo no laboratório, todas as ligações químicas, físicas, biológicas. Você não consegue ter um ser humano que consiga viver. Você precisa, por exemplo, fazer uma clonagem. Mas como que é uma clonagem? Você tira o núcleo de uma célula e coloca o núcleo de outra. E aí você consegue aqueles movimentos de osmose, de meiose, todas aquelas rupturas celulares para eles se multiplicando. E depois, quando eles reduzem a quantidade de palavras que circulam, o que fazem com isso? Reduzir a nossa capacidade de imaginar.
Porque se a gente não tiver palavras que traduzam a realidade para nós, a gente, primeiro, não vai ter acesso à realidade, porque a gente não sabe como expressá-la, e alguém vai dizer, olha, isso é aquilo. E você vai ter que aceitar, porque você não sabe. Vai confiar que aquela pessoa sabe o que está dizendo. E aí, a redução das palavras, tem um youtuber famoso aí que está querendo cancelar Machado de Assis. Cancelar Machado de Assis. Machado de Assis era negro, era gago, epilético, descendente de escravos, a mãe dele era escrava. Venceu na vida através do próprio talento. Mas nesse momento, esse pessoal da briga pelos direitos dos negros, não sei, isso não é levado em consideração, porque ele não fazia parte da listinha das pessoas que podem falar em nome dos negros. Ele é para ser cancelado. A gente não pode mais ler Machado de Assis. Entenderam? Porque querem reduzir a nossa capacidade de imaginar para a gente não perceber a realidade e outras pessoas perceberem e imaginarem. A gente vai agora, acho que agora começa o texto. O texto que eu queria mostrar. Esse texto é tirado de um romance, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que eu não tenho, não. Eu só tenho no meu leitor de livro eletrônico. Vejam, isso aqui é do livro 1984, escrito por George Orwell. Inclusive, eu aconselho a vocês que aproveitem, reservem esse ano, peguem esse livro, ele tem disponível PDF na internet, baixem e vão lendo com calma, devagarzinho, para vocês entenderem como muitas coisas que hoje estão aqui, esse cara já falou disso lá na década de 60. Que coisa bonita é a destruição de palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, mas os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si mesmo seu oposto. Pense em bom. Por exemplo, se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. Qual é o sentido de dispor de uma série de palavras imprecisas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as demais? Vejam aí. A gente viu uma coisa parecida no Despiora, né? Então, a gente não tem como imaginar o mundo. Eu tenho umas figurinhas que vão depois, para a gente acabar a aula, que eu vou explicar o uso dessa série, dessa gradação. Isso é uma gradação. Você falar bom não é a mesma coisa você falar de muito bom, não é a mesma coisa você falar de excelente, não é a mesma coisa de você falar de esplêndido, não é a mesma coisa que você falar magnífico. Existe uma gradação. Do mesmo jeito que ruim, péssimo, muito ruim, péssimo, horrível, não é a mesma coisa. Você tem uma gradação. Só que essa gradação, é como as tonalidades, por exemplo. Vamos ver aqui nessa imagem que eu botei. Você consegue perceber que as cores aqui, elas fazem um destaque. Você tem aqui um verde, um verde claro, um verde meio claro, um verde mais escuro e um verde muito escuro. E um verde muito claro. Essas tonalidades fazem uma gradação da mesma cor. E um verde muito mais escuro aqui de todos. Quando você tira os adjetivos, esses que são propostos aqui, e ficar só com um e dizer o tese mais o adjetivo bom e desbom, e pronto, acabou tudo, aí tira o ruim, magnífico, esplêndido, tudo quanto, e o ruim, todos os adjetivos negativos, você tira a capacidade que a gente tem de perceber os detalhes, de perceber as nuances, as pequenas diferenças. E aí você não percebe uma redução fetal como alguma coisa ruim. E aí você não percebe uma coisa boa no Despiora. Porque eles vão conscientemente
destruindo a nossa capacidade de percepção do mundo. Professor, mas tipo, esse tipo eles botarem, só que tipo, foi sem intenção de tipo fazer isso que Não o senhor fala. existe, não existe intenção. Essas coisas são muito pensadas, Gisane. Uma notícia de jornal não aparece ali que nem a gente escreve uma mensagem no WhatsApp, não. Eu não sei se vocês usam o Twitter. Nem sei se o Twitter ainda está com aquela limitação de espaço, né? Eram 140 espaços. Não sei se isso ainda existe. Mas quando eu usei Twitter há muitos anos, e quando eu ia escrever qualquer coisa, eu pensava muito antes de escrever, porque eu tinha um espaço delimitado de caracteres que eu só podia usar aquilo. E aí eu tinha que escolher as palavras com precisão, inclusive as abreviações que eu podia fazer para poder caber tudo o que eu queria dizer dentro de um espaço. Antigamente, com o Facebook, que não tinha quase limitação de espaço, as pessoas escreviam infinitamente, faziam os famosos textões, porque não estavam muito preocupadas, mas terminavam escrevendo muito para tentar explicar o que queria dizer, o que poderia reduzir um bocado de adjetivo, muitas vezes, que foram de fato empregados inutilmente, reduzindo uma coisa simples. Mas como não tinha espaço, as pessoas iam pensando. Nos jornais, eles têm espaço. Eles têm uma quantidade de palavras. Eu já escrevi artigo para jornal. Então, eles, quando me mandam, dizem, olha, a gente está precisando de um artigo sobre isso, você tem 2.000 espaços. Então, eu escrevia o primeiro texto, quando olhava, tinha 5.000 espaços. Aí eu ia ter que reler aquele texto, cortar as partes que eu achava que poderiam aparecer, e até encaixar aquilo nos 2.000 espaços para mandar para a editora, para o jornal, para poder eles publicarem. Entendeu, Gisane? Então, não é por acaso, a escolha é muito bem feita, pensada. Eles são muito astutos. Aí, seguindo o texto, né? Você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua, porque George Orwell era comunista, ele era comunista, ele já morreu, ele era comunista, e ele escreve um texto sobre uma distopia. O que é uma distopia? É um lugar absurdo que não existe. Então, essa daí é uma distopia comunista. Só que ele estava criticando a forma como a Rússia estava fazendo. E que depois foi o jeito como todos os comunistas terminaram fazendo. Então, ele fala de nova língua. O que é a nova língua? Nova língua é a língua que é criada, como essa do redução fetal, do despiora, é a nova língua. É uma língua inventada para reduzir a capacidade das pessoas perceberem a realidade. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua, alguns vão chamar de... Tem outro nome, é porque parece que aqui no Brasil tem duas traduções. Essa tradução usa parece que todos os novos línguas, mas aqui, por exemplo, pensamento-crime, na edição que eu tenho, chama de crime-pensar. Crime-pensar, junto. Crime-pensar. Você não vê que a verdadeira finalidade da nova língua é estreitar o âmbito do pensamento, mas é claro, né? Se reduzem as palavras, reduz o pensamento. Porque a palavra é a roupa do pensamento. No fim, teremos tornado o pensamento-crime literalmente impossível, já que não haverá palavras para expressá-lo. Todo o conceito de que pudermos necessitar será expresso por apenas uma palavra, com significado rigidamente definido, e todos os seus significados subsidiários serão eliminados e esquecidos. Então, uma palavra vai ter somente um significado. Isso, consequentemente, acaba com a poesia. Acaba com a literatura, acaba com a arte. Porque a arte trabalha com a possibilidade, vocês vão ver isso depois, quando vocês começarem efetivamente o ano, a literatura trabalha com a ressignificação do signo. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Quando Drummond, naquela poesia que diz tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, nessa linguagem que esse autor pensava
como uma impossibilidade, que ela está se tornando realidade, pedra seria simplesmente pedra. Mas será que na poesia a pedra significa pedra? Ela não pode ser um problema, uma dificuldade? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Pedra ali não necessariamente precisa ser um mineral. Ela pode ser outra coisa. É justamente isso que faz com que a poesia, com que a arte, a literatura, seja alguma coisa extremamente rica. Porque a gente não fica preso num único significante, num único significado. Você tem o significante, que é o som da palavra, pedra. E você tem o significado base. Mas você tem uma série de outras coisas que não vão nem aparecer no dicionário. Mas que, na leitura do texto poético, e por texto poético, a literatura, não só a poesia, o romance, você vai ter uma série de possibilidades de interpretação dentro daquele contexto de uma pedra no meio do caminho ser uma dificuldade, um problema. Ou que você esbarra nele e fica parado nele, ou que você o supera. Isso é o que a literatura faz, ela ressignifica o signo. O signo é a união desse som, pedra, com todos os significados possíveis que ele possa ter, inclusive aqueles que estão marcados ali no dicionário, mas todos aqueles que podem ser interpretados a partir do texto poético. Então, isso daqui acaba com a poesia. Considerando que todos os seus significados serão eliminados e esquecidos. Menos e menos palavras a cada ano, para que possa, a cada ano que passa, e a consciência com um alcance cada vez menor. É justamente isso que acontece. Redução das palavras significa redução do pensamento significa redução da consciência. O ideal é que a gente não deixe isso acontecer. O ideal é que a gente procure sempre bons livros para ler. Eu estou aconselhando a vocês hoje começarem, buscarem aí na internet, baixarem o PDF e lerem esse romance chamado 1984. Escreve em número mesmo, 1984, George Orwell. Eu disse na semana passada que ia deixar o slide, mas não deixei porque a gente não tinha concluído. Eu deixo hoje. Aí tem o nome dele aqui embaixo. 1984, George Orwell. Ou se vocês quiserem, depois eu deixo lá no Cigar para vocês baixarem. Eu procuro e transformo em EPUB e em MOB. Porque aí se você for ler no Kindle ou nesses outros leitores, você consegue lê-lo tranquilamente. Aí veja aqui. Você tem aquilo que eu disse, de excelente. Você olha para isso aqui, você pode dizer, quem seja vegetariano ou vegano pode comer essa parte aqui. Essa parte aqui eu deixo para quem queira. Essa outra aqui eu me responsabilizo por ela. Então você pode dizer que isso é bom, que isso é muito bom, que isso é ótimo, que isso é excelente, que isso é maravilhoso, que isso é estupendo, que isso é magnífico. Mas se você for vegano, você vai dizer que isso é ruim, que isso é péssimo, que isso é uma desgraça, que isso é um crime. Você pode dizer o que quiser, mas você vai ter que fazer gradação, seja positiva ou negativa. A negativa chama-se degradação. Degradar significa fazer para baixo a gradação. E aí, imagine, se eu tivesse que dizer que isso aqui é simplesmente bom ou que isso é simplesmente desbom. Será que traduziria exatamente aquilo que a gente sente quando morde um bicho desse? Precisa. O objetivo dessas duas primeiras aulas era chamar a atenção para isso. A gente precisa ter cuidado com as palavras que a gente usa para que elas sejam precisas, que elas sejam claras e que elas sejam específicas. Que elas digam exatamente aquilo que elas têm de dizer. E, por outro lado, a gente precisa também ter cuidado com as palavras que os outros utilizam contra nós. Contra nós, eu digo, que os outros utilizam conosco. A gente precisa ter a audácia, a perspicácia de perceber o que é que o outro está querendo fazer. Por que é que ele disse, por que é que ele chamou de desbom, ou despiora, ou redução fetal? Por que é que ele disse isso? Tentar entrar na alma dele. Para que o que ele efetivamente quer,
que é reduzir a nossa capacidade de percepção do mundo, colocar como aquele, já viu aqueles burrinhos de carroça que anda com um negocinho assim, aquilo chama-se antolhos. O que eles querem é botar antolhos na gente, o que muitas pessoas querem é colocar antolhos para que a gente só veja aquilo que eles querem que a gente veja. E ver além daquilo é cometer um crime do pensamento.